Boa noite a todos. O meu nome é Arquimedes Pascoal. Eu sou amigo do professor Rony e estou aqui porque o nosso querido Rony me pediu para conversar com vocês sobre linguagens de programação. Se eu entendi bem, sobre programação de uma maneira geral, né? E eu gosto de conversar muito. Então a gente vai bater um papinho antes de começar a falar sobre programação em si, né? Eu estava pensando aqui com os meus botões. Será que o homem, desde que inventou, digamos assim, a tecnologia, ele já tinha a necessidade de programar? Ou será que a programação é algo que veio depois? Com toda certeza, se você parar para fazer uma revisão mental aí dos conhecimentos da história da humanidade, a gente sabe muito bem que no século XVIII, mais ou menos em 1750, a Inglaterra, digamos assim, marcava o mundo com a introdução do tear, né? Não do tear manual, mas do tear mecânico. Eram as máquinas que estavam chegando na indústria. Aquilo causou muito problema, aquilo causou muita confusão. Depois a poeira sentou e o mundo continuou progredindo como era de se esperar. Mas ocorreu um fato muito interessante há bastante tempo atrás. Não, não é bastante, não. Mais ou menos na década de 60, né? Mais ou menos lá pela década de 60. Só que, na verdade, tem um fato histórico anterior. Eu acho que é melhor começar por aí, né? O homem, ele na sua necessidade, no seu afã de, obviamente, colocar as máquinas para trabalhar no lugar do homem e deixando ao homem aquilo que somente o homem pode fazer. O homem, ele precisa ficar reservado para a criatividade, para o amor, né? São coisas que uma máquina não pode fazer no lugar do homem, de jeito nenhum. Então, neste sentido, se a gente olhar direitinho, lá o pessoal fala que é década de 40, mas não é verdade. Desde a década de 30 já tinham os primeiros computadores, ainda reservados a um público extremamente reduzido, né? Inclusive nos livros de introdução à informática, ninguém vai falar isso da década de 30. Eles começam a falar a imensa maioria, né? No surgimento dos computadores lá na década de 40, né? 40, 50. Então, mas esses primeiros computadores, eles precisavam ser preparados, digamos assim. Era preciso que alguém preparasse o computador para ele realizar aquela tarefa. Naturalmente, os primeiros computadores eles tinham uma aplicação militar, não é? Eram problemas militares que se tentava equacionar, né, para, entre aspas, digamos assim, tornar a operação mais precisa, como os Estados Unidos falava quando atacou o Irã, Iraque, sei lá. Né? Isso é uma operação precisa. De vez em quando matava gente que só a praga, gente inocente. Mas tudo bem, vamos seguir adiante sem julgar isso. O fato é que os primeiros computadores surgiram e, juntamente com eles, havia a necessidade de, digamos assim, preparar aquela máquina para receber um determinado comando e realizar uma certa ação. Né? Então era terrível. Eu lembro que aqui na Universidade Federal de Pernambuco, infelizmente o pessoal fez uma desgraça dessa. Havia um computador
no departamento de eletrônica e sistemas, no 5º andar, antigão, muito antigo. Ele ainda era programável com chaves. 0011 entra. Papapá, pô, entra. Era um negócio assim, realmente, que não deveria ter sido desmontado, que não deveria ter sido desfeito, né? Mas, infelizmente, a insensibilidade de algumas pessoas, esse tesouro histórico foi desmontado, foi desfeito e aposto com quem quiser, foi perdido, né? Não existe mais rastro dessa marca histórica. Bem, mas lá pelos anos 60, perto do final, um pouco antes disso, na verdade, né, a, a indústria da eletrônica, ela foi, digamos assim, ela recebeu, digamos assim, um presente imenso, né, que foi a criação dos circuitos integrados. Basicamente, tem 3 pessoas por trás da criação do circuito integrado, né? O Jack Kilby St. Clair, que é apontado como o pai do circuito integrado, particularmente eu não concordo muito bem não, mas aceito, né? O Robert Noyce, fundador da Intel, esse, para mim, foi o criador do circuito integrado, do primeiro circuito integrado. Apesar do Jack Kilby ter feito seu pedido de patente 6 meses antes de Robert Noyce, na sua invenção, usou o método que é usado ainda hoje em dia. E o circuito integrado de Kilby, ele deu muito pau. Ele falhava muito. E a terceira pessoa, um armênio muito pouco conhecido, Eduardo Keungian, uma coisa assim. Não sei falar armênio não, viu? O fato é que essas 3 pessoas, esses 3 engenheiros, né, eles foram responsáveis pelo surgimento, digamos assim, dos primeiros circuitos integrados. Então, lá na década de 60, acho que meio da década de 60, existia uma empresa japonesa chamada Bizicom, né? Então, essa empresa, na época, era uma empresa que fabricava calculadoras. Ela tinha diversas calculadoras que ela já havia desenvolvido. Mas o fato é que havia um projeto novo que eles estavam tentando produzir e que, obviamente, eles queriam usar circuitos integrados. As anteriores, elas usavam transistores, diodos, semicondutores. A gente chama isso aí de eletrônica discreta, né? Então, o pessoal da Bizicom foi até a Intel e lá na Intel eles acertaram o serviço. O fato é que o engenheiro que ficou responsável pelo projeto da Bizicom, esse cara teve uma sacada violentíssima quando ele viu o projeto da calculadora. Eu não posso dizer que foi por causa do projeto da calculadora, mas foi nesse momento. Ele teve uma sacada muito grande e aí ele percebeu que ao invés de fabricar um circuito integrado que só fazia uma determinada função, esse circuito integrado, de repente, ele poderia ter sua maneira de trabalhar, digamos assim, alterada através de um código, através de um programa, né? Levou-se um tempo, né? Lá pelos anos 69, 1969, foi quando a Intel lançou no mercado o primeiro microprocessador. Era um microprocessador de 4 bits. Olha só, gente. 4 bits, cara. Era o primeiro microprocessador. Ele não tinha grandes recursos, mas ele
ele trabalhava dentro do que era esperado. Ele podia ser programado e fazer coisas completamente diferentes, dependendo exclusivamente do programa que era inserido nele. Foi um fato tão extraordinário que esse pessoal recebeu o prêmio Nobel, né, pela criação do circuito integrado. E absolutamente, eu sei que não existe, não deve existir. Só se for lá no sertão, num lugar em que ainda não inventaram nem a Coca-Cola. Mas onde tiver qualquer equipamento eletrônico, deve ter lá dentro um circuito integrado. No relógio, tem muito. No celular, no tablet, né? No computador, no monitor. Aonde mais? Na balança digital. Puxa, para onde? No carro. Aonde? Para onde você olhar. Para não ter nada, você tem que morar no interior bem brabão, assar com fogão de lenha, né? Não saber o que é TV, né? Nem luz elétrica, nem nada. Ali, se bem que dentro da lâmpada não tem um circuito integrado. Os atuais, vocês têm a lâmpada de LED, mas ali, até onde eu me lembre, não tem um controlador ali dentro. Poderia até ter, mas que eu me lembre, eu acho que não tem não, né? O fato é que esse ano foi um ano maravilhoso, o ano de 1969. Esse microcontrolador, muita gente conheceu ele pelo nome de Altair. Altair 4004. Nessa época, os microprocessadores, desculpa, eu falei microcontrolador, os microprocessadores, quando se criava um microprocessador, se colocava um número. 4004, 4008, 8080, 8085, 8048, 8031, 68000, 68000 da Motorola, 6502, né, usado nos primeiros computadores da Apple, né, etc. Né. Onde você olhar hoje em dia, tem circuito integrado com toda a certeza. Né. No meu livro, eu queria ler para vocês, eu escrevi um fato que eu achei que ficou muito legal e que deixa claro a importância de você aprender a programar, eu acho. Olhem só, aqui no livro eu coloquei assim: a invenção dos dispositivos ditos programáveis marca, sem dúvida alguma, o início de uma nova era. Ao invés de dispositivos criados para cumprir uma mesma tarefa sempre do mesmo jeito, foi possível criar ferramentas cujas funcionalidades poderiam ser alteradas, além da possibilidade de inclusão de novos recursos. De fato, a introdução destes dispositivos teve um impacto imenso, não apenas no mundo tecnológico, mas toda a sociedade mudaria profundamente. O desenvolvimento dos dispositivos programáveis foi responsável pelo surgimento do computador pessoal, pela automação industrial moderna, pela introdução de sensores inteligentes, pela criação das chamadas cidades inteligentes, pelo desenvolvimento do telefone celular, das câmeras digitais, dos caixas de atendimento eletrônico, do serviço bancário, pelo desenvolvimento de modernas ferramentas usadas na medicina, especialmente as usadas em tratamento de imagens em tempo real, e milhares de outras aplicações. Chega a ser difícil encontrar exemplos de equipamentos que não possuam dispositivos programáveis na sua constituição. Esta é uma história que pretendemos contar aqui
e que inicia a partir do projeto de uma simples calculadora eletrônica. Esse é o início de um capítulo do meu livro, onde eu vou contar toda essa história, como dizia um personagem antigo da TV, nos mínimos detalhes. Pois é. Então quer dizer que, no primeiro momento, a programação dos computadores ela era brutal. O homem entrava com 0 e 1 mesmo. 0, 1, 1, 0. Oxe, peraí. Talvez valesse a pena a gente dar uma paradinha só. Que história é essa, mané? De zeros e uns. Eita, isso existe? De verdade, não existe, não. Mas a analogia é perfeita e, portanto, vai continuar sendo utilizada. Sinais eletrônicos, eles têm tensão. Não tem nada de zeros e uns, né? Mas a gente aceita a aproximação. A gente vai dizer que um sinal de tensão baixinho, que não precisa ser 0 volt, eu vou dizer que ele tem um nível baixo, que em inglês a gente chama de low. Aqui a gente chama de 0. E um sinal acima de um determinado valor, eu vou chamar de um sinal de nível alto, que aqui a gente vai chamar de high ou nível lógico 1. É interessante alguém dizer, se alguém poderia questionar, como é que uma pinóia de uma máquina que só sabe o que é 0 e o que é 1, ser capaz de coisas tão fantásticas? A internet, programas gráficos, né? Editores de texto, jogos com altíssima resolução. Rapaz, que mundo extraordinário é esse? Como é que pode, se a máquina em si só é capaz de compreender 0 ou 1? Essa é uma história, né? Eu dei uma parada aqui para saber se eu deveria ou não, se eu poderia ou não contar uma história. Eu vou contar, eu acho que não tem problema, não. Quando eu era adolescente, jovem, eu tive uma namorada e o pai dela era um sargentão. Era horrível. Eu não podia nem chegar perto da garota. Era problema atrás de problema, né? Então eu cheguei para ela e disse assim: Fulana, vamos fazer uma coisa. Eu sou estudante de engenharia, já sem vergonha, já sabia um bocado de traquejo de eletrônica, né? Aí eu disse para ela: olha, vamos fazer assim. A gente só precisa de 3 bits. Dá 8 condições. Se eu chegar na sua casa e eu vou bater lá, você abrir, eu entrar, e você disser assim 000, significa, olha, você vai lá, fala com meu pai, com minha mãe, pede desculpas, agradece e vai embora. Porque meu pai tomou todas, tá querendo te pegar, se tu bobear, vai dar merda para tu. Se você disser para mim 010 ou 001, um padrão assim, né? Significa, olha, fica ali um tempinho, mas sai mais cedo. Sai mais cedo. Se você disser assim 011, por exemplo, pode ficar um pouco mais. Se você disser 100, por exemplo, pode ficar até 10 horas da noite. Tá tudo bem, papai não bebeu hoje não, nem vai querer dar em tu não. Tá certo. Agora, se você disser 111, significa que a noite vai ser de festa. Papai não está em casa, mamãe não está em casa e está tudo certo. Foi uma brincadeira que eu fiz, mas olha direitinho. Eu só disse zeros e uns. E quanta coisa diferente eu expressei apenas usando 3 bits. Podia ter usado 2. 00, 01, 10, 11. 4 condições. Vai embora, fica um pouquinho, largue na hora ou nem entre. Não devia nem ter vindo. Podia ter feito algo desse tipo. Então a gente percebe que na verdade, quando eu pego um número binário isoladamente, ele não tem muita serventia, não. Mas quando eu começo a juntar, eu posso começar a dar algum sentido. Quando eu estava um pouquinho maior, ainda era um pouco depois dessa época, mas não muito. Eu lembro que eu fui tentar ganhar um trocado no Centro de Educação, ali na Universidade Federal de Pernambuco.
E lá havia uma linguagem de programação chamada Logo. Era uma tartaruguinha que, à medida em que ela ia passando, ela ia fazendo um desenho. Então, a ideia por trás dessa linguagem, Logo, era a questão da teoria em educação, né? Como é que chama? É progressista, não lembro agora mais. Eu não era da área de educação, mas eu participava lá das reuniões. Foi o Seymour Papert que desenvolveu. A ideia é você faz um quadrado. Você não sabe de nada, faz um quadrado. O que é um quadrado? Vá para frente, gire para a direita. Vá para frente, gire para a direita 90 graus. Vá para frente, gire para a direita 90 graus. Vá para frente, gire para a direita 90 graus. Vá para frente, gire para a direita 90 graus. Acabou-se. Isso é um quadrado. Então, uma vez que você ensinava a tartaruguinha o que é quadrado, você podia fazer assim: desenhe um quadrado, gire 15 graus, desenhe outro quadrado. Gire 15 graus, desenhe outro quadrado. Aí, rapidamente, quando você executava o programa e você completava o ciclo dos 360 graus, você fazia uma flor, né? Girando aquele quadradozinho, né? Para a direita, para a esquerda. O interessante é que a gente fazia coisas fantásticas. E o que estava ali por trás era a questão do aprendizado. Era a questão de que, primeiro, as primeiras coisas, como disse Lewis Carroll no livro Alice no País das Maravilhas. Lembra? Logo no começo ele diz, né, comece pelo começo, disse o rei gravemente. Begin at the beginning, said the king gravely. Then go on till the end, then stop. E então pare. Né? Isso é Lewis Carroll. Então, essas primeiras coisas, para a gente aqui, é exatamente essa noção de que existe um padrão binário e esse padrão binário ele pode começar a representar comandos. Então, as primeiras linguagens de comunicação entre homem e máquina, a primeiríssima era binária, era horrível. Aí, logo depois, veio a linguagem simbólica, que muita gente chama de assembly, está correto. O errado é dizer assembler. Assembler é o montador, é o programa. Assembly é montagem, é a linguagem. Né? Então, essa linguagem de montagem, ou linguagem assembly, ela era uma linguagem muito difícil para algumas pessoas. Graças a Deus, a minha vida inteira eu programei em assembly, aprendi com certa facilidade, mas reconheço, ela não é nada simples. Porque para fazer qualquer coisa, por mínimo que seja, você precisa especificar detalhadamente o que você quer. Não tem um tipo assim, não, eu vou dizer isso e você faz um bocado de coisa para isso acontecer. Uma pinóia. Se você quer fazer uma coisa, você tem que dizer, você tem que ensinar a máquina passo a passo cada instrução. E aí a gente descobre que nem tudo é instrução. Algumas coisas podem ser dados. Por exemplo, uma instrução load A, carregue no acumulador. O quê? Um valor. Então você pode dizer load A 00. Significa carregue no acumulador o dado 0. Você vai botar lá no acumulador. Tá certo? Perfeito. É uma instrução possível. E quando ela é codificada, existe um padrão binário que diz isso é load A, e isso que vem depois é o dado que você vai guardar nesse tal de A, que é o acumulador. É uma posição de memória. No frigir dos ovos é exatamente isso. Então, a linguagem assembly, ela facilitou, ao invés de ficar digitando 0 ou 1, mas ainda isso gerou a necessidade de haver uma conversão, porque a máquina no frigir dos ovos só sabe o que é 0 e o que é 1. Então, esse código-fonte em linguagem assembly era convertido em um outro código de zeros e uns que a gente batizou de código-objeto. Esse era o código-objeto, é o código que a máquina entende. Muito bem. Mas ainda bem que o homem é inteligente, né?
e na sua inteligência, o homem começou a pensar em maneiras mais simples de trabalhar com a máquina. Por exemplo, para se limpar uma tela na linguagem assembly, veja, é muito comando. Coloque tanto no registrador, tanto na posição tal, mova, incremente a posição de não sei quem, agora vá para tal local, coloque 0 aí, passe para a posição seguinte, dê um tempo, faça não sei o que lá. É muita coisa. Então, o que é que as pessoas começaram a fazer? A escrever linguagens de programação que eram, digamos assim, mais próximas da linguagem humana. Então você dizia clear screen, CLS. Pronto, apagou a tela. Isso na linguagem assembly equivale a um monte de instruções que envolve alguns dados. O dado aí seria 0, que é o que tem que colocar para deixar o negócio limpo, a tela limpa, né? Então, essas linguagens mais próximas do ser humano, elas passaram a ser chamadas de linguagens de alto nível. Aí foi uma maravilha. Aí surgiu B, que deu origem a C. É verdade. A primeira, antes do C, havia uma linguagem chamada B. E aí a evolução do B foi o C. Aí virou C++, C Sharp, outras linguagens, Java, Python. Cada linguagem, ela tem, digamos assim, a sua maneira, a sua sintaxe, o seu conjunto de palavras. Você só pode falar usando aquela linguagem. É como se eu fizesse assim. Eu fosse para o Japão e quisesse me comunicar com as pessoas de lá em português. Isso não funciona. Eu preciso falar japonês, porque lá eles falam japonês. Uma maneira de fazer isso é usar um intérprete, que vai pegar o que eu falo em português e passar para a máquina na linguagem dela. E é exatamente assim que as coisas funcionam. Então, linguagens de programação, elas desempenham no mundo atual um papel assim fantástico. Um papel fantástico. Hoje, a gente vive em um mundo que é o chamado o mundo do IoT, da internet das coisas. Já notaram? Tudo gira ao redor da internet. É uma coisa tão. É um negócio tão interessante que as pessoas até se esqueceram de namorar e de amar para navegar nas ondas da internet. É verdade. É verdade. Né? Traição virtual. Agora existe isso, traição virtual, inclusive tá na lei, viu? Tá na lei. A pessoa, o marido, a mulher, ele pode se lascar se o outro botar ele na justiça por causa de uma traição virtual. Não precisa ser só carnal, não. É lei. Então veja como a própria jurisprudência ela se modifica. A sociedade que a gente conhece hoje não é a sociedade do meu tempo, não. E olha que eu não sou velho, eu sou novinho. Mas não é mesmo. Mudou completamente e radicalmente. Eu não tenho como expressar para vocês como era o mundo nos anos 70, 80, ou antes ou depois. É difícil. Vocês não iriam conseguir entender. É um mundo completamente diferente. Né? Os valores são outros, a velocidade é outra. Né? Eu lembro que eu tinha vontade de escrever um livro chamado Tempos e Movimentos. Eu vivia dizendo isso quando eu era jovem. Eu vou escrever um livro chamado Tempos e Movimentos, mostrando para as pessoas como o tempo, como a noção de tempo, ela mudou, ela varia. Né? Então isso me constrangia muito. Eu adolescente, ou um adulto jovem, não lembro, 18, talvez 20, não lembro. Né? Aquilo me deixava muito maluco, velho. Então eu não queria nem pensar, porque era tudo muito esquisito. Né? Então, hoje em dia, como eu estava dizendo, a gente vive no mundo do IoT, da internet e das coisas, dos vestíveis.
Hoje você veste eletrônica. Você pega uma pulseira ou um negócio que você põe no pulso. Você não pode dizer apenas que aquilo é um celular, porque não é. Aquilo é um médico que está ali no seu pulso, que está medindo sua pressão, seus batimentos cardíacos, se brincar, inclusive glicemia, nível de oxigenação, um oxímetro, né? Esse é o mundo dos wearables, ou dos vestíveis, que hoje em dia está cada vez mais comum. Tem umas piadas que são fantásticas sobre quando começaram a surgir os vestíveis, mas é proibido falar aqui, é muito pesado. Né? Mas eu vi muita coisa engraçada sobre como é que as coisas iam evoluir. Né? E de fato, aqui neste quarto, nesta mesa em que eu estou, não nessa cadeira, era outra, aqui, eu recebi uma visita de uma pessoa que, para mim, eu tenho imensa estima, professor Clilton Galamba. Eu acho que ainda era anos 80, eu não lembro. Né? Ele chegou para mim com uma revista americana falando sobre uma tendência nova que estava surgindo. Não, era mais. Era mais. Sabe por quê? Porque aquilo era de IoT. E internet só surgiu em 94, eu acho. A internet como a gente conhece. Porque havia os BBS, havia o Mandic. Eu era membro do Mandic, que era um Bulletin Board System. Era um sistema de comunicação digital. Né? Então, eu estou contando história por enquanto, que é rapidinho, né? Tem várias aulas, são 10 horas de aulas, então a gente não precisa se apressar, viu? Ok? Então veja que nesta mesa aqui, deve ter sido anos 90 e pouco, depois de 94, com certeza. Clilton chegou aqui e disse, olha, você precisa aprender sobre isso. Eu lembro que eu abri a revista, pena que alguém pegou a revista e não me devolveu mais. Tem por isso que eu não empresto nada a ninguém. Nem me peça, que eu não empresto. Viu? Eu não quero ser chato. Mas bom, ele disse, você precisa aprender sobre isso. Eu abri a revista, li e sorri e disse, não. Eu acho que Clilton está perdendo o juízo. Clilton é um cara inteligentíssimo, né? Uma pessoa tem uma profunda admiração até hoje. Precisa até ir visitá-lo. Né? E o fato é que ele disse isso e eu deixei para lá. Poxa, talvez se naquela época eu tivesse dado um pouco mais de atenção, mas tudo bem, tem momento para tudo, né? A gente nunca deve lamentar. Surgiu, de alguma forma, surgiram as linguagens de programação. Então os estudantes começaram a enlouquecer. Eu preciso aprender a programar. Meu Deus, eu odeio isso. Linguagem de programação requer lógica. A linguagem de programação, ela requer que você faça uso de uma lógica. Se você não fizer uso de lógica, vai ficar difícil. Vai ficar muito difícil. Então, no início, logo quando digamos assim, as primeiras linguagens começaram a ser ensinadas, então a gente fazia o que a gente chama de um fluxograma. Início. Inicialize variável tal, com tal valor, variável tal, assim, tal. Teste uma determinada condição. Se essa condição for verdadeira, vá adiante. Se não for, continue esperando por ela. Leia de novo. Mudou? Não. Continue esperando. Mudou? Não. Então fica quieto. Mudou. Então agora você vai fazer isso. E depois aquilo. Teste a nova condição. Essa nova condição é verdadeira? Volte para o início. Repita esse bloco todinho. Não, não é. Finalize o programa. O que você queria fazer está feito. Né? Então, o uso dessa lógica, ele passou a ter, digamos assim,
formatos diferentes diante da linguagem que você escolhia. Se você escolhe C, há uma maneira de você dizer essas coisas em C. A gente chama essa regra, digamos assim, um tanto quanto rígida, de sintaxe. Cada comando da linguagem, ele possui a sua sintaxe. Ele tem um conjunto de parâmetros, ele pode ou não retornar um valor, e é desse jeito que ela funciona. Quando eu botar, por exemplo, entro numa função qualquer de 2 parâmetros, x e y, pronto, aí eu retorno um valor, o quê? O produto, x vezes y vale tanto. Eu entro com 3, 4 valores, eu retorno o produto de tudo, tá certo? Eu quero medir área de uma circunferência, πr ao quadrado, basta dizer r. Me diga quem é r, eu lhe digo quanto é a área, tá certo? Temperatura, se me dá a temperatura, eu converto para outro valor, né? Etc, etc. Então, hoje em dia, a maneira de você programar vai depender, de certo modo, né, da linguagem que você adotou. Você usa Python. Como é que eu digo isso em Python? Eu digo desse jeito. E em C? Em C eu posso usar tal função, né? Algumas linguagens de programação, elas são ricas em tipos. Assim, tipo de quê? Tipo de variável. Variável pode ser inteira, 5, 3, menos 1, mas ela pode ser também de ponto flutuante. 3.1415.926. Isso é o valor de π. É uma parte do valor de π, né? A gente chama isso de float em inglês. Infelizmente, a gente ainda vive num mundo onde a gente programa usando um compilador onde os comandos são todos em inglês. Dá para passar para português? Dá. Mas as pessoas se acostumaram tanto, e de modo que fica aí do jeito que está. Ao invés de dizer se acontecer isso, aí tem uma instrução chamada if, que é o se. Se determinada condição, faça isso. Se não, faça aquilo outro. Então, essa instrução do tipo if, né? A instrução do tipo do é uma instrução importantíssima. A instrução do é uma instrução que diz faça alguma coisa, enquanto essa condição aqui for verdadeira. A primeira vez ele faz, independente da condição. Quando ele termina de fazer, ele faz, e a condição aí, velho? Ainda é verdadeira? Então continua fazendo. Já existe uma outra, que é a condição enquanto, que em inglês se diz while. While, faça isso. Quer dizer, enquanto essa condição for verdadeira, você vai executando. Veja só quantas estruturas diferentes a gente tem, né, para trabalhar uma programação. Em se tratando de jogar essa programação na prática, a gente vai fazer o seguinte aqui, para ficar bem legal para vocês. A gente vai pegar aqui, vai trabalhar com uma plataforma específica. Eu vou usar o Arduino, porque a IDE está aqui instalada no meu computador, é gratuita, é fácil de entender. Eu vou usar o Arduino. Então eu convido vocês a gente entrar de cabeça nesse mundo e descobrir, né, que na verdade, né, poxa, como era mais simples do que o que eu pensava. É verdade. E quando um programa dá problema, em 99,999% é porque você errou em algum lugar. Pode ser um erro de hardware, alguma peça que falhou, pode. Mas a imensa maioria, se não sendo esse caso, pode ver, tem coisa codificada errado, né? Então, o bom programa, ele tem que ser um programa que ele considera todas as possibilidades. Por exemplo, se eu vou somar 2 números,
e eu peço a você que entre com os números, uma coisa que eu preciso testar é, ele entrou com o número mesmo? Ou será que ele botou lá Arquimedes e João? Eu quero ver quanto é a soma de Arquimedes com João. Numa determinada linguagem, o cara pode dizer, olha, se você não inicializou, é zero. Então, Arquimedes mais João é zero. Na verdade, Arquimedes é igual a João, já que nenhum dos dois está inicializado. Isso gera uma certa confusão na mente da gente. Então, existem muitos níveis diferentes de linguagem. Prolog, por exemplo, é uma linguagem um tanto quanto abstrata, né? Mas vamos lá. Eu vou dar uma parada nessa filmagem, porque eu vou abrir aqui o Google Meet para gravar a segunda parte. Um cheiro no coração de vocês. Muito bem, então vamos ver se a gente consegue dar continuidade ao trabalho que a gente estava desenvolvendo, né? Bem, pessoal, boa noite. Vamos continuar então o nosso estudo. A gente estava falando até agora há pouco que quando a gente desenvolvia os primeiros programas, né, num primeiro momento eu tinha que fazer verdadeiros fluxogramas. Eu tinha que chegar aqui e botar, olha, início, leia a variável x, aí teste, x vale zero, se vale, leia de novo, eu não quero ler um valor zero. Se é diferente de zero, faça não sei o que lá e assim por diante. Tá certo? E assim por diante. Isso aqui é um fluxograma. Às vezes, quando o programa é muito complexo, a gente muitas vezes ajuda bastante. Mas com o tempo, a gente começa a entender que isso aqui é uma perda de tempo, né? Tá fazendo fluxograma, isso aqui é negócio de doido. A melhor maneira de você trabalhar em programação é programando. É você sentando na frente do computador, abrindo um programa de fazer programa e você escrevendo seu código. O fato é que eu estou supondo que esse treinamento que a gente está dando para vocês de linguagem de programação, de alguma maneira seja para colocar na mente de vocês onde é que as pessoas utilizam e a importância da linguagem de programação. Então, eu estava dizendo que um elemento importante, né? Eu falei no microprocessador. Eu disse, olha, em 69, né, a Intel lançou um microprocessador chamado Intel 4004, também conhecido como Altair. Altair 4004. Isso deu a eles o Prêmio Nobel de Física. Mas o fato é que esse microprocessador, ele, em 1971, isso aqui é 69, com o pessoal da Bizicom. Em 1971, a Texas lançou um camarada chamado TMS-1000. E isso aqui é um microprocessador com mais alguma coisa. Olha que coisa interessante. Ou seja, antigamente o microprocessador estava aqui, aí o programa ficava aqui, a memória RAM ficava aqui, o periférico de se comunicar com o mundo exterior ficava aqui, o cara que gera interrupção ficava aqui, e assim por diante. Cada parte dessa, né, se comunicava. Esse aqui vinha, se ligava aqui, e esse aqui, por exemplo, fazia isso, e assim por diante. Ou seja, você tinha, na verdade, um circuito eletrônico que acabava virando um monstro, né, grande, cheio de coisas nele. Então, a Texas pegou e disse, rapaz, vamos fazer o seguinte, vamos pegar esses periféricos. Periférico vem do grego
peri, que quer dizer estar ao redor, estar por ali, pelo lado, pertinho. Vamos jogar tudo dentro. Então, a ideia da Texas foi colocar os caras que estavam lá fora aqui dentro. Pronto. Acabou-se o problema. Isso aqui deu origem ao chamado microcontrolador. Tá certo? O primeiro deles foi esse TMS-1000. O legal é porque, quando você olha para essa peça, que é um dispositivo programável, você passa a ter tudo ali dentro. Pouquíssimas coisas você pode precisar colocar aqui do lado de fora. Poucas. Coisas bem específicas. Né? E isso foi muito interessante, porque, na verdade, coisas que eram relativamente complexas, como essas daqui de cima, já estavam dentro do seu microcontrolador. Isso ajudou a massificar a eletrônica. Houve uma massificação da eletrônica. A eletrônica deixou de ser, a partir do microcontrolador, um atributo exclusivo, digamos assim, do engenheiro de software, de hardware e tal, para ser algo que até um menino ali da esquina faz. Então, hoje em dia, você vê a criançada falando aí de Arduino, de ESP, de Raspberry. Se eu errar aqui no inglês, pelo amor de Jesus, me perdoe. Eu sou da terra onde canto sabiá. Tá? E de outros mais, BeagleBone, né? E por aí vai. Né? STM32, PIC, DS-PIC. Tudo isso são dispositivos programáveis. Desses todos, o cara que, digamos assim, inicialmente causou um boom muito grande foi o Arduino. Né? O Arduino não é um microcontrolador. Na verdade, o Arduino ele é uma plataforma. Então, a gente diz, olha, Arduino não é microcontrolador. O PIC, se você olhar para ele, ele é aqui, ó, um chip, tá vendo? Cheio de perninha aqui. Isso aqui é um PIC, tá vendo? Se você olhar para um DSPIC, já o Raspberry também, ele tem um processador, eu acredito que seja um ARM Cortex. Né? Então, essa ideia de você, ao invés de pegar o microcontrolador em si, pegar uma plataforma, foi uma ideia fantástica, porque você pode incorporar essa plataforma, no caso do Arduino, a gente chama ela de plataforma de prototipagem. Então, a grande sacada é que, nesta plataforma, além do microcontrolador, eu tenho portas de entrada, portas de saída, eu tenho interface USB para ligar diretamente no computador, eu posso ter algumas coisinhas a mais. Né? E o mais legal, que foi o que faltou no PIC. O PIC tinha lá as suas bibliotecas, mas eram poucas e limitadas. Não era massificada como aconteceu no caso do Arduino. Então, aqui você tem. Aqui não. Aqui no caso do Arduino, eles começaram a publicar. Eles diziam: olha, você quer comprar o meu sensor? É um sensor que mede oxigênio, é um sensor que mede fumaça, é um sensor para gases, é um sensor de temperatura, de umidade relativa do ar, é um sensor de corrente elétrica, de tensão. Sei lá, você é quem vai dizer aí. Você quer o meu comprar o meu CI? Eu quero vender. Eu te vendo o CI, mas eu mando a biblioteca dele. Rapaz, que negócio bacana. Significava que eu botava esse camarada na minha plataforma, eu já tinha um programa inicial, um demonstrativo, mostrando como usar.
Isso tornava o tempo e se encurtava, melhor dizendo, o tempo de aprendizagem, de botar aquela coisa ali para funcionar. E isso ajudou muito na massificação e no surgimento de não programadores programando, de pessoas que entendiam o que aquela linguagem estavam falando e, a partir deste entendimento, conseguiam produzir coisas super legais, né? Então você vê o gurizinho fazendo, por exemplo, vamos lá, você vai pegar aqui um celular, aí você vai pegar aqui um dispositivo que pega aqui, um negócio que passa aqui atrás, um tripé que vem aqui assim, tal. Aí você põe aqui o seu celular para filmar. Aí você chega e diz, você está aqui na sua mão, olha, com um controlezinho aqui, ó. E aí você diz, mova para baixo, um pouquinho mais para cima, gire ele para um lado, para o outro, etc. E aí, esse controlezinho aqui, que foi você quem desenvolveu, se comunica, se conecta via Bluetooth, por exemplo, com este celular e comanda ele por aí, bota e faz um negócio legal. E aí você começa a ver uma quantidade muito grande de pessoas de pouca idade ganhando US$ 1 milhão, né? Faturando assim loucamente, né? É isso mesmo. Então, é você entender como esse cara funciona e explorar isso daí, né? E não é difícil, como a gente vai ver aqui. Eu vou mostrar para vocês um negócio que eu sempre peço para os meus estudantes. Eu digo para eles o seguinte, eu digo, olha, eu vou desenhar no dedo mesmo, tá? Eu ia pegar bolinha por bolinha aqui. É melhor, né? Fica mais bonitinho, né? Sei lá. Pronto, eu vou pegar aqui assim. Deixa eu fazer o seguinte. 5 vezes 5, 25. Então, vamos lá. Tem que ter 25 desses bichos. 2, 4, 8, 16. Pronto. 32. Pronto, massa. Ainda bem, né, que veio a ideia na cabeça. A gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai fazer, é só ir no mouse mesmo, no dedo aqui é melhor para montar a minha estrutura. Deixa eu montar e aí vocês vão ver que vocês sabem exatamente do que se trata. Tenho certeza absoluta. E, vamos que vamos, Mehmet. Vamos que vamos. Agora que eu me toquei, que eu não precisava ter feito essa palhaçada toda, tem uma maneira muito mais rápida. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Deixa eu dizer que é transparente, que aí eu vejo na hora de encaixar uma coisa na outra. Onde acho? Pronto. Opa. Isso. Vamos lá. Certo. Agora eu vou pegar isso aqui e vou fazer assim, ó. Massa. Vamos lá. Tá bom, né? Pronto. Minha burrice foi eu ter feito isso que eu fiz aí em cima. Não teria necessidade. Deixa eu só imaginar aqui. Esse cara, eu acho que ele tem que vir um cabelo de sapo lá de cá. Certo.
Esse camarada também não está muito certo aí, não. Uhum. Acho que aqui agora está melhor. Deixa eu ver. Tá não, tá vendo? Tá não. Então, esse cara tem que subir um pouquinho. Ei, cara, peraí, só um minutinho, desculpa, viu? Mas no final você vai ver que eu vou fazer um negócio que no instante eu vou resolver essa parada. Negócio interessante, né? Bom aí. Não precisa ser mais perfeito do que isso, não. Tá bom. Então a burrice foi ter jogado todo mundo ali em cima. Não precisava, não. Pronto, velho. Chega a dar uma tontura, né? Olhar para esse bando de bolinha aí. Agora eu vou fazer o seguinte. Deixa eu desfazer minha caca aqui em cima, né? E deixa eu pegar agora isso aqui e jogar para cá. Opa, que negócio legal. Eu vou vir aqui agora. Que cor é esse? Isso é verde, é? É não, né? Ai, camarada, me diz qual é a cor. Amarelo, verde é isso. Pronto. Isso. Eita porra, eu quero dentro aqui. É outra idiotice minha. Eu devia ter. Peraí. Eu devia ter feito um só. Eita porra. Vamos lá, meu rei. Vamos lá, meu rei. Vamos lá. Puta que pariu. Às vezes o dedo erra, entendeu? Nem sempre minha mão vai no lugar certo, do jeito certo. Um, dois, três, quatro, vou botar cinco só, para poder acabar com essa história. Olha que legal, velho. Vê só, bicho. Vocês vão gostar, eu tenho certeza. Massa. Aqui pra cá eu vou tirar isso. Acaba com isso aí, boy. Eita porra. Vamos lá. Isso, 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 isso. Olha só, bicho. Se você olhar direitinho, você pode dizer assim, rapaz, isso é aquele sinal que fica piscando, né? É aquele camarada, né? É mesmo, né? Então você pode. Já me arrependi de ter enchido de coisado ali do lado, né? Como é que eu vou fazer, Jesus? Pronto. Três. Tá bom, pronto. Assim tá bom. Ok. Só um instantezinho que o projetista está pisando na bola. Mas vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco. Legal. Vamos ver aqui. Opa. Vê só. Vocês lembram como é o semáforo?
semáforo que a gente vê aí na prática, né? Ele é assim, ele tem um bocado de luzinha, né? Opa, deixa eu ver aqui se dá para... Dá não, porque tem um desalinhamentozinho. Pronto, acabou-se. Um, dois, três, quatro, cinco. Pronto, só preciso tirar esse de baixo. Perfeito. Olha só que negócio legal. Aqui seria, digamos, o LED, o semáforo apagado. Aqui seria o semáforo sem luz nenhuma, né? Aqui seria ele sem luz nenhuma. Como é que funciona na prática? Na prática, você faz assim, ó. Vou botar aqui. Dois, três, quatro, cinco. Pronto. Então, na prática, a coisa funciona assim, ó. Primeiro, você liga aqui embaixo. Depois, apaga o de baixo e liga o de cima. Depois, sobe um degrauzinho até chegar aqui em cima. Opa, foi mal. E, por fim, você chega no último. Olha que legal. Então, se você olhar bem rapidamente, ó, ele faz um, depois o outro, depois faz assim nesse sentido. O de baixo subiu, subiu, subiu. Opa, chegou, volta tudo de novo. Ele repete e fica nesse jogo. Fica nesse jogo para um lado e para o outro. Fica aqui repetindo, né? Isso dá a sensação de movimento. Depois de um certo tempo, o que é que você faz? Você pega todo mundo e liga, que é esse cara que está aqui, que eu vou deslocar a posição dele. Você pega todo mundo, liga aqui nesse ponto, e depois de um certo tempo, você vai desligando de cima para baixo. Ou seja, eu não preciso de um tempo de amarelo. Quando ele está aqui, que ele começa a diminuir, eu sei que logo em seguida ele vai fazer a mesma coisa, só que ele vai começar, na verdade, fazendo assim, ó. Quando ele apagar, esse camarada vai apagando, mané, que chega nessa última condição, então veja, ele está aqui todo mundo verde. Aí agora ele vai pegar isso aqui e vai inverter. Ele vai pegar esse cara, vai jogar aqui, apagou o de cima. Na verdade não é nem assim, me perdoe. Na verdade, o de cima é branco e esse aqui, então deixa eu fazer uma coisa. O de cima é branco e o restante todinho vai vir amarelo. Aí vamos lá preencher os outros. Né? Oh, deixa eu dar um zoomzinho porque facilita evitar a gente errar. Aqui, opa, opa, opa. Muito bem. Então ele começa agora, apagou o de cima, aí depois apagou mais um, né? Então vamos lá agora fazer ele de novo, apagando mais um. Eu não vou fazer tudo não, viu, gente? Senão a gente está lascado. Não é? Ok. Aí chega aqui agora, faz, opa, precisa disso, não. Apagou esse aqui. Aí no próximo, paga mais um. E assim por diante. Né? Ele apaga mais um. E aí ele vai seguir nesse roteiro dele até que ele chega. Ops, até que ele chega no último. Quando ele apaga o último, ele mostra tudinho em vermelho. Né? Ele vai mostrar todo mundo aqui agora em vermelho. Quando ele desfizer aqui o último,
Pronto, tem um só. Eu disse que não ia fazer tudo, mas terminei fazendo, foi tudinho. Pronto, quando ele chegar aqui agora, que ele apagar esse último, opa, remédio, aí ele vai mostrar todo mundo em vermelho. Olha que legal. Né? E aí vai ficar desse jeito um certo tempo. É o tempo do vermelho. Deixa eu ver que cor é vermelho. Laranja, vermelho. Eu tenho que esperar ele dizer qual é a cor que eu não consigo ver, né? Na verdade, eu estou vendo aqui pretinho, pretinho. Mas eu sei que vocês devem estar vendo isso. Sei lá, vermelho. Pronto, ele fica todo vermelho. Aí depois ele vai de um por um, né? Ele vai tirando o vermelho, aí volta lá para o verde, etc. Esse é um quesito de prova que eu peço para meus alunos fazerem, para mostrar para eles como é simples. Então, vejam, essa sequência inicial aqui, que ele vem daqui até aqui, eu fico repetindo uma vez, duas vezes, digamos 10 vezes, etc. E aqui, ó, a 10, 5 vezes, vai depender do tempo que eu quero. Aí depois ele fica aqui, todo mundo cheio, e vai apagando. Se eu levar 2 segundos por lâmpada, por cada conjunto desse, eu vou levar, como tem cinco flechas, eu vou levar 2 segundos para cada flecha, eu vou levar aqui 10 segundos. Aí depois aqui, ó, eu vou começando a apagar. A cada 1 segundo, mais 1 segundo, mais um. Depois de 5 segundos, pronto. Aí eu jogo meu vermelho e fico aí, sei lá, 30 segundos. Você define o tempo que você quer. E aí depois começa a apagar isso aí. Será que isso é difícil? Isso é um sinal. Ângelo ficou rico com esse semáforo. Aonde você olha aqui em Recife, você tem lá o semáforo que Ângelo fez, né? Que é o dono da Seve, não lembro mais o nome da empresa dele, não. Né? Foi um colega nosso lá de engenharia. Ele teve a sacada, ele mereceu, né? Muito menino, muito esforçado, né? E aí saiu aí esse projeto. Será que isso é difícil, Arquimedes? Deixa eu dar uma olhada. Vamos dar uma olhadinha aqui num código. Opa, olha só. Isso é um programa. Opa, coisa boa. O professor agora vai trabalhar, vai mostrar para a gente como é o programa dentro de uma plataforma. Eu vou introduzir um comando dessa linguagem chamada C. Barra estrela. Estrela, barra, define um comentário de bloco. Tudo que eu botar aqui agora, entre um e a outra, não serve de nada. Só de enfeite. A gente chama isso de comentário de bloco. Então, comentário de bloco. Olha que legal. Aí aqui eu boto um aqui assim, apago isso aqui para não ficar feio. Eu gosto de negócio bonitinho, pô. Né? Aí eu vou aqui agora até o final, boto um aqui também. Posso colocar mais alguma informação aqui, blá, 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 e vou fechar com essa instrução, com esse camarada que você está vendo aqui. Olha que legal. Pronto, olha aí, ó. É um comentário de bloco, tá certo? Olha só esse programa. Vamos ver como é que a gente fez ele. Eu nem sei se ele está completo aqui. Isso aqui eu botava lá na sala só para o menino poder ter um chute inicial para ele poder ir fazendo. Deixa eu fazer uma coisa. Deixa eu aumentar esse zoom. Acho que tem um canto aqui que a gente diz o tamanho da letra, né? Espera aí, deixa eu fazer uma coisa aqui assim. Ah, ah, purê de batata. Que bom. Olha só, isso aqui são variáveis, olha, na minha programação. Tempo ligado.
tempo da luz desligada, número de vezes que ele vai repetir, 5 vezes. Pronto. Isso aqui, ó, olha que interessante. Eu vou fazer outro tipo de comentário, barra, barra, chamado de comentário de linha. Então, eu vou botar aqui, ó, variáveis. A gente dá um nome para ela, chama de globais. Global, tudo que eu defino antes do programa é global. E tudo que é global não se perde, ele é conhecido em qualquer canto. É uma variável global. Muito bem. Então, deixa eu ver aqui, deixa eu só desligar aqui essa luz, porque eu não estou usando mesmo. Era só para melhorar a qualidade de imagem aqui, mas agora eu estou compartilhando. São variáveis globais. O tempo ligado, o tempo desligado e o número de vezes que ele vai fazer. Digamos, ele vai fazer 5 vezes aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Tá certo? Então, ele vai fazer. Cada vez aqui ele faz 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, vai subindo. Então, essa animação daqui, eu estou dizendo que é uma vez. Aqui, no caso, nesse exemplo aqui, eu tinha dito, ó, vou botar umas 10. Mas quem define isso, na verdade, veja que o programa tem muitas maneiras de você imaginar. Você pode dizer assim, não é bem assim não, Arquimedes. Porque, veja, vamos ver se eu consigo convencer vocês. Você pode dizer, quando você liga isso aqui, você fica quanto tempo? 1 segundo, perfeito. E quando apaga, você fica o quê? Meio segundo apagado antes de ligar o próximo. Né? Aqui, na verdade, tem até um erro, né? Que aqui, esse está igual a esse, ó. Tá certo? Então, eu acho que aqui eu me expressei mal. Aqui estava todo mundo desligado. Isso. Aí liguei o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. Aí volto, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto. O que não está mostrado aqui é que cada vez dessa, quando ele está no primeiro, ele vai para o segundo, ele desliga esse cara um tempinho para depois mostrar. Tá certo? Então, se eu quisesse ser bem rigoroso, é algo mais ou menos assim. Eu ligo esse cara, aí eu desligo. Olha que legal. Aí eu ligo na posição seguinte. Eu ligo aqui ó, na posição seguinte. Aí depois eu desligo e vou trocando de posição. Normalmente é assim que a gente faz. A gente mostra, desliga, para fazer, para dar a sensação de movimento. Mas vamos lá. Quando liga um aqui, liga os 5. E tem essas luzes aqui, todas elas estão ligadas no mesmo elemento. A gente representa ela assim. Ó. Deixa eu fazer um desenho dela. Na prática, em eletrônica, a gente bota um resistor. Que merda é essa? Ah, porque está em branco. A gente bota um resistor, bota aqui uma luz que a gente chama de LED, tá vendo? Isso aqui é o terra. E aqui a gente coloca alimentação, por exemplo, VCC. Quando faz isso, ela acende. Quando a gente tira esse VCC e coloca 0 volt, ela apaga. Né? Então, na verdade, para ser bem bacana, para deixar tudo bem bonito, o que a gente faz é assim, ó. A gente diz, olha, cara, eu vou fazer assim, eu vou botar aqui o meu Arduino e isso aqui está ligado numa porta. Quando você botar nível lógico 1, que é VCC, acende. Quando você botar 0, que é terra, terra de um lado, terra do outro, não acende. Eu preciso ter uma diferença de tensão para acender. Só que aqui isso é um LED, então eu faço para o segundo, para o terceiro, para o quarto, para o quinto, né? Eu faço para todo mundo. Nesse caso aqui, esses 5 LEDs aqui, eles estão ligados juntinhos. Então, eu posso fazer assim, ó. Deixa eu só desfazer aqui, ó. Aqui, ó. Pronto. Na mesma porta. LED 1, LED 2. Isso aqui é luz.
o terceiro, o quarto e o quinto. Pronto. Se eu fizer isso, na hora que eu botar nível lógico alto, acende os 5, que é o que está acontecendo aqui. Na hora que eu botar nível lógico baixo, apaga os 5, que é o que está acontecendo aqui. Então, veja que cada seta dessa aqui, na verdade, corresponde a um negócio desse. Se eu tenho 5 setas, então eu vou repetir esse circuito que você está vendo aí 5 vezes. Então, na verdade, o que eu vou ter é algo mais ou menos assim, ó. Deixa eu ver se eu consigo fazer bem bacana. Um aqui, esse aqui é o segundo, esse aqui é o terceiro, esse aqui é o quarto e esse é o quinto. Massa, velho. Então, veja, vou apagar essa tronchura aqui. Eita, eita, que minha mão tá uma porcaria. Aqui já dá para fazer assim. Ok. Aí agora eu posso fazer o seguinte: pegar esses 5, deixa eu botar ele mais para cá, pegar aqui um camarada assim desse, fazer assim, a dizer, olha, tá aqui os 5, olha que negócio legal, velho. Rapaz, ficou massa. Olha só, tá certo? Então você diz, pronto, agora tá beleza. Agora eu tenho. Eita, é a melhor maneira ainda é apagar fazendo assim. Uhum, perfeito. Pronto. Isso aqui é o meu 1 e 0. 1 e 0. Olha que legal. Perfeito. Deixa eu completar aqui no dedo. Pronto. Se eu botar 1, acende. Se eu botar 0, apaga. E o mesmo vale para todo mundo aqui, ó. Vale para esse, pronto, para todo mundo. Então, veja, esses camaradas que saem do meu microcontrolador, a gente vai dar um nome, a gente vai chamar isso de porta. A gente vai dizer, rapaz, são as portas do microcontrolador que fazem as coisas acontecerem. Legal, bicho. Né? É muito massa isso aí. Né? Deixa eu limpar aqui, que eu sou muito chato para essas coisas. Eu gosto de quadro limpo, eu gosto não é porque eu estou no computador que eu vou fazer qualquer porcaria, não. Né? Sou muito chato para isso mesmo. Não tem conversa comigo. Muito bem, tá aí, ó. Poxa, que legal. É, deixa eu só fazer uma coisa aqui. Eita, cliquei no cara errado. Poxa, porque deve estar seccionado. Ele está aberto, aí tá torando aqui alguém. Eu queria uma maneira de tirar isso aqui que eu coloquei, mas tudo bem. Eu acho que não precisa ser tão precioso assim, desse jeito, não. Tenho certeza que está todo mundo entendendo claramente. Bom, muito bem. Então, puxa, isso aqui representa, por exemplo, o meu Arduino. Olha que legal. Isso representa o Arduino. Vamos ver o código para fazer isso aqui. Então, cada cara desse vai ter uma porta, digamos, 2, 3, 4, 5. Esse está na 2, esse está na 3, esse está na 4, esse está na 5. 2, 3, 4, 5, então só botei 4. Eu disse que, tem mais um aqui. E deixa eu ver lá no código. Aqui só botei 4. 2, 3, não, tem 6. Perfeito. 2, 3, 4, 5, 6. Pronto. Então, lá na minha seta, tem um cara desse que está controlado, esse de baixo, na porta 2, esse de baixo aqui, eu vou dizer, ó, isso aqui está na porta 2, esse daqui está na 3, esse daqui está na 4, esse cara está na 5,
e esse último está na 6. Não dá para acender um para não acender o outro. Quando eu acendo 6, são todos os caras que faz a 6. Quando eu acendo 5, é todo mundo que está no 5. Vou acender aqui o 5. Aqui, por exemplo, 5. Então, esse é 5, esse é 5, esse é 5, esse é 5, e pronto. Todo mundo da linha 5. Se eu vou para a linha 4, todo mundo da linha 4. Então, linha 4, tá aqui a negada da linha 4, e assim por diante. Né? Vou lá para o último, linha 2, por exemplo, aí 2, 2, está aqui. Né? Então, a brincadeira toda se resume em você ficar alternadamente. Né? Então, olha que negócio interessante. Quer dizer que, hora eu coloco um numa, mas no resto tudinho eu coloco 0. Então, deixa eu pensar aqui direitinho. Eu tenho aqui. Eita, tá bom, não tem problema não, azul não. Eu tenho aqui. Pronto. Então, se eu coloco um aqui, eu coloquei 0 no restante. Depois eu coloco um aqui, 0 no restante. E assim por diante. Ok, agora eu faço isso. E depois eu repito. Tá certo? Mas lembre-se, cada vez que eu acendo, eu entre esse e esse, eu tenho um cara aqui que eu coloco 0, 0, 0, 0, 0, para depois jogar aqui. Aí entre esse e esse, jogo de novo ele em 0, e assim por diante. Vamos ver o código para a gente ver como é que está ficando. O Arduino, ele diz assim, se você vai trabalhar numa porta, a porta pode ser entrada e saída. É verdade, se eu olhar para a porta do meu quarto aqui, tanto pode entrar uma pessoa, como pode sair. Então, veja que eu preciso dizer se essa porta vai ser de saída ou se vai ser de entrada. Aí você diz, você usou 5 aqui para o verde. Opa, faltou mais uma barrinha. Comentário de linha é barrinha. E mais 5 aqui, ó, o vermelho. Então, eu tenho vermelho e eu tenho verde. Olha que legal. Então, significa que essas linhas aqui, eu defini que essas portas são portas de saída. E essa palavra aqui no meio é o idioma do Arduino. Como é que eu falo em japonês tudo bem? Aí eu falo desse jeito. Como é que eu digo que o pino é de saída ou é de entrada? Quando eu disser pin mode. Quando eu disser pin mode, é como se o Arduino dissesse qual pino é entrada ou é saída. Então, pin mode 2 output. Pin mode 20, digamos que tivesse input, e assim por diante. Olha que legal. Então, quer dizer que existem palavras reservadas para eu dizer as coisas. Quando eu quero escrever numa porta, e isso é um sinal digital, eu digo digital write. Se eu quiser ler, eu digo digital read. Mas olha como a diferença é interessante. Write pode ser 0 ou 1, mas read não. Read só tem um parâmetro. Leia a porta 12. Pronto. Ou vai vir 0 ou vai vir 1. Mas quando eu dou write, não. Eu estou escrevendo um 0 ou eu estou escrevendo um 1? E veja que, olha, faz parte da linguagem, desta linguagem que é o C, finalizar cada comando por um ponto e vírgula. Puxa, rapaz, eu estou começando a entender. Cada linha dessa aqui é um comando. E esses comandos aqui são, digamos assim, são todos eles comandos de pin mode, que são comandos que dizem se o pino é de entrada ou se ele é de saída. Perfeito. Esse comando aqui são todos comandos de escrita. E eu estou colocando em 0, claro. Lembra que eu disse que queria que as portas começassem no 0? Lá no primeiro aqui, cadê ela?
Aqui. Só bota. Porque eu apaguei, né? Eu acho que eu colori aqui, foi. Começa todo mundo com zero. Olha o meu zero aqui. Isso aqui é um zero, né? Veja que negócio legal, né? Aqui eu estou definindo a variável tempo on e tempo off. Eu tenho a impressão que nesse programa aqui, ninguém respeitou o uso de uma variável como essa. Por que foi que eu botei essa variável? Porque eu pensei, poxa, é mais fácil para você chegar e dizer assim: esse sinal está muito ruim, a temporização dele, ele precisa demorar um pouco mais no vermelho para dar tempo do pedestre poder passar. Ah, aqui esse outro sinal passa pouco pedestre. Então, o vermelho pode ser menorzinho, o verde tem que ser maior. Então, ao invés de sair mudando posição por posição, você tanto tempo, você tanto tempo, você. Pô, o tempo não é igual, tu vai dizer o mesmo tempo para todo mundo? Coloca isso numa variável. Veja que eu coloquei tempo de ligado e tempo de desligado igual. Lá, quando eu conversei, eu falei, não, eu boto um segundo aqui e meio. Aqui eu botei 30. 30 é o quê? Sei lá. Isso pode ser tempo? Pode, mas pode não ter nada a ver com tempo. Um contador, simplesmente, 30 contagens. Então, veja que aqui eu tenho outro. Pronto, eu terminei. Ó. Talvez fosse bom parar hoje, agora por aqui. Essa parte inicial é só configuração. Quantas vezes ela é executada? Uma única vez. Somente uma única vez ela é executada. Né? E não mais do que isso. É só para configurar. O próximo passo, que é quando eu vou fazer o sinal funcionar, essa é chamada de loop, porque ela precisa ficar continuamente funcionando. O sinal não pode parar de funcionar. Então, do jeito que tá aqui, não sei se está muito boa, não, mas vamos lá. Eu vou deixar para analisar isso na próxima aula. Mas o que vocês vão ver é que eu coloco um, depois em zero, e um, depois em zero. Se eu estava na 12, passei para 11, passei para 10, para 9, para 8, né? E etc. Então, puxa, fazer um sinal como aquele é algo que não requer, digamos assim, um esforço tão extraordinário da nossa parte. Não sei se vocês concordam comigo, né? Dá para a gente fazer. Isso é programar, né? Programar dentro de uma linguagem requer um certo, como é que eu posso dizer, um certo conhecimento das palavras, da maneira de usar aquilo ali. Os comandos têm que terminar com ponto e vírgula, se for em C, tem, mas se for em Python, não tem. Né? Então, tem todo um conjunto de regras que precisam ser observadas. Gente, eu vou parar aqui por causa da hora. Eu estou vendo que vai dar 11 horas da noite e eu estou muito cansado. Eu estou desde as 8 da manhã sentado aqui nessa cadeira dando aula. Forte abraço para vocês. Eu espero que eu tenha sido útil de alguma maneira. Voltamos depois para a gente ir completando.